Então, o que a gente tem? A gente tem uma app calculadora, eu nomeei esse projeto como app calculadora. Aqui no account, vou clicar aqui em account. Aqui eu tenho minha conta, que são os dados pessoais. Eu vou clicar aqui em My Account, minha conta. São as opções da minha conta, Profile, Projects. Vou clicar aqui em Account e vou clicar em Preferências. Nas preferências, aqui tem várias coisas que a gente pode mudar. Por exemplo, a linguagem, Languages, eu deixei em inglês. Ou se você se sente à vontade, você pode mudar para qualquer outro idioma. Tem português do Brasil aqui, se você quiser. Vou clicar aqui. Aqui nessa engrenagem também tem outras configurações. Então aqui tem configurações gerais. Lembra quando a gente entrou no aplicativo com o nome calculadora? Aqui também eu posso mudar. Se eu quiser mudar de ideia, eu posso mudar aqui. Eu posso colocar um ícone. A gente vai colocar um ícone depois. E a gente pode colocar uma tela de splash. É uma tela que tem um certo movimento. A gente pode colocar isso. E aqui outras especificações que a gente pode usar. Tem a questão dos temas, que tem essas cores básicas, a gente também pode mudar. A gente tem a publicação, aqui é o que eu falei para vocês, o packet name, monetização e API case. Então, fechei aqui. Aqui, nesse ícone aqui, são os assets, ou seja, são imagens que eu posso colocar aqui. A gente geralmente coloca imagens ou PDFs. Vou clicar aqui. E aqui a gente tem a nossa Screen 1. Então, essa Screen 1 aqui é essa tela aqui. Exatamente essa tela. Se eu quiser mais que uma tela, eu vou clicar aqui em adicionar screen, add screen. Então, eu vou clicar aqui e aí ele vai, eu posso vir aqui e criar essa screen. Eu posso mudar o nome da screen 2? Posso. Eu posso colocar tela 2 se eu quiser. Eu não vou fazer isso agora. Vou clicar aqui em cancel, ó. Mas eu não posso mudar o nome da Screen 1. A Screen 1 não muda o nome. Eu posso mudar para tela 1 aqui. Posso copiar uma Screen também. Legal. Então, a gente está aqui na nossa Screen 1. E aqui a gente tem o nosso View. Essa tela inicial é o nosso View. E aqui, ó, a gente tem qual tela a gente vai escolher. Que tipo de tela. Então, a gente tem aqui o Google Pixel 3. E aqui a gente tem suporte para essas telas aqui. Gente, essas telas aqui são tipos de tela. Então, esses itens aqui representam alguns modelos que foram muito usados. Por exemplo, esse LG Nexus aqui foi muito usado, esse Google Pixel 3, Samsung Galaxy S9 é um tablet, Samsung Galaxy Note 5 é um tablet. Então, aqui a gente tem tablets. Geralmente, esse Google Pixel 3 é o que a gente coloca aqui. Ah, professora, mas se eu tiver um outro dispositivo? Aí a gente vai ter que pensar o seguinte: a gente vai ter que pensar num design responsivo. O que é um design responsivo? A gente tem que trabalhar com proporção, porcentagem nas telas para que essas telas elas se adaptem a quaisquer tipos de dispositivos. A gente não pode trabalhar com designs estáticos, porque dependendo do dispositivo pode distorcer. Então a gente vai deixar aqui no Google Pixel 3 e a gente não vai pensar muito nessa questão da tela. A gente vai pensar sim em fazer um design responsivo, ou seja, um design que vai priorizar as proporções, ao invés de um design estático. Aqui, gente, do lado esquerdo tem a paleta. Esses aqui são os nossos componentes. Por exemplo, eu tenho aqui o bottom. Se eu clicar nesse izinho aqui, eu tenho a descrição do meu componente e aqui eu tenho Learn More at Docs Codular. Então eu vou lá para o meu Docs do Codular. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Se eu tiver dúvida desse componente, eu clico no próprio componente, no i, que é a informaçãozinha, e clico para abrir os documentos para ver o que ele faz. E aqui eu abro o meu botão, da mesma forma que a gente abriu anteriormente. Olha que legal. Então aqui são todos os blocos, os métodos, tudo está aqui. Tá? Se tiver dúvida do que ele faz, eu vou voltar aqui, vou fechar aqui.
Fechei. Então, tem checkbox, circular, né? Mas isso aqui, gente, é só na User Interface. User Interface é tudo. Se eu clicar no segundo item aqui, ó, Layout, já são outros. Ó, Layout General, ele vai abrindo de lado. Aí eu tenho todos esses. Se eu clicar em Layout Lists, eu vou de lado, tem esses itens. É como se fosse uma ramificação. Navigation tem esses itens. Eu vou fechar aqui, vou abrir Media. Aqui eu tenho áudio, Picker, Camcorder, câmera, Image Picker. E aqui eu tenho todos esses itens. Eu vou clicar aqui em Draining and Animation. E aí eu tenho esses itens também. Maps. Sensors. Olha que legal. Social. Storage. Utilities. Dynamic Components. Connective. E aqui tem um Google. Lembra que eu falei do e-mail Google? Ele conversa muito bem com o Codor. Então, por isso que é bom você ter um e-mail da Google. E aqui já tem alguns serviços que você pode usar como autenticação do Google com o seu próprio e-mail. É bem interessante. Então, aqui são as possibilidades. Monetização. Monetization. Tem Lego Mindstar. O EV3 e o NXT tem as extensões. O que são as extensões? Quando você não tem um bloco aqui, você traz essa extensão de fora. Você pode pegar essa extensão, que é um arquivo AIX. Bem, gente, então aqui eu apresentei para você a palheta. Se eu quiser vir aqui para pesquisar e colocar botão, ele já vai mostrar todos os botões que tem. No nosso caso, eu quero esse aqui, botão. Aí eu pego o botão, arrasto, seguro, arrasto e solto. E aqui eu tenho um botão. Ele vai sempre se nomear como botão e 1 aqui. Se eu pegar um outro botão, ele coloca o número 2 sozinho. Vou fechar aqui na palette e aqui eu vou voltar para User Interface, que é o nosso padrão, tá bom? Agora, se a gente clicar aqui, ó, eu cliquei aqui no botão 1 e aqui eu cliquei no botão 2. Eu posso fazer isso aqui ou também posso clicar aqui, tanto faz. Ele seleciona da mesma forma. O botão 1, que é esse daqui. Aqui eu tenho as propriedades desse componente. Tem as propriedades desse componente. Então, eu tenho background color, quer dizer, qual é a cor do fundo. Eu vou colocar vermelho aqui para vocês verem. Vou setar. Ó, é a cor de fundo dele. Se ele está habilitado ou não, ou seja, se ele pode ser clicado ou não. Eu vou colocar fonte bold, é o nosso negrito. Eu vou pegar fonte itálico. O tamanho, eu vou colocar 30. Vou apagar o que está aqui, vou colocar 30. O estilo da fonte, eu tenho algumas fontes padrões. Aqui eu tenho a altura, tem automático, ele calcula aqui o que é mais interessante, mas eu posso chegar e colocar aqui, colocar 20, por exemplo. Ele ficou 20 pixels, né? Por isso que é PX aqui. E na largura, por exemplo, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar a largura, eu vou colocar 70%. Eu também posso fazer isso. Não necessariamente apenas o número, eu posso colocar uma porcentagem. E esse botão aqui vai ficar 70% dessa largura da tela. Aqui eu vou colocar maior, né? Acho que ficou feio. 40. Ó, 40. E aqui eu vou colocar 80. Só para vocês verem como que fica. Bom, e aqui está o meu botão. Vamos ver aqui, imagem. Eu posso colocar uma imagem no botão, se eu quiser.
Posso clicar aqui, Update File. Só que essa imagem, ela tem que estar primeiro no Assets. Então, você tem que vir aqui no Assets, carregar ela, Upload Assets, para depois colocar ela no botão. O que mais? Você pode colocar o Shape. Shape é a forma do botão. Vou colocar aqui arredondado. Ó, ele ficou arredondadozinho aqui, ó. Bem legal. O texto, vou colocar botão. O texto que vai. O alinhamento do texto está centralizado, mas eu posso mudar para left, ele fica à esquerda. Right, ele fica à direita. Eu vou deixar centro. E teste color, a cor do texto do botão. Então, vou colocar aqui preto, tá? Se ele é visível ou não, sim, né? E aqui a gente tem as propriedades avançadas. Então, queria mostrar o botão, que é o que a gente mais usa. Mas, assim, todos os componentes têm uma série de características próprias para cada componente. Isso é um botão, mas se eu pegar uma label, vou ter outras propriedades. Talvez algumas vão ser semelhantes, vão ser as mesmas, mas outras não. Se eu pegar um outro componente, a checkbox, por exemplo, vou vir aqui pegar um checkbox, ele vai ter outras características, ele vai ser bem diferente. Vai ter outras características. E assim, cada componente tem as suas características. Então, não necessariamente você precisa saber disso tudo agora. Você no uso, você vai explorando essas propriedades aqui, essas características desses componentes, com calma. Você vai respeitar a curva do seu aprendizado e você vai aos poucos entendendo como cada um desses componentes funciona. É claro que o botão, o text box, esses assim, você usa demais. E aí você acaba se familiarizando com uma certa facilidade. Outros, nem tanto. Então você vai fazendo, você vai conhecendo aos poucos. O que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar aqui nessa checkbox que eu coloquei aqui. Essa checkbox. Eu vou clicar nesse delete aqui, deletar. Eu confirmo. Essa label aqui, ó, ela fica mais azulzinha, então eu vim aqui e vou deletar. Esse botão 2 eu vou deletar. E aqui eu vou deixar só esse botão aqui, mas ele está muito para a esquerda. Então, o que eu vou clicar? Eu vou clicar aqui em Screen. A Screen também tem as suas propriedades, mais ligadas a alinhamentos. E aí, aqui na Screen, alinhamento horizontal a gente usa bastante. Eu vou colocar centralizado. E alinhamento vertical, vou colocar centralizado. Então, ele ficou no meio. Então, é uma forma de a gente usar aquela questão desse responsivo, tá? Independente da tela. O que mais que a gente pode mexer aqui? Tá vendo que tá escrito aqui Screen 1? Eu posso, por exemplo, tirar o título. Ó, título visível. Vou tirar, tirei. Aí ele some, tá? Então, ou se você quiser que ele apareça, título visible, e você pode colocar um título. O título tá aqui, ó. Título. Eu posso colocar assim, ó. Teste do Companion. Teste do Companion. Então, eu vou testar meu Companion com esse botãozinho aqui. Então, ele apareceu aqui, teste do Companion. Então, o que esse botão vai fazer? Ele tem que fazer alguma coisa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma label, colocar aqui. Essa label aqui, eu vou mudar o texto dela e vou escrever funcionou. Eu vou colocar fonte bold. Eu vou mudar o text color dela para cor de laranja. E vou aumentar um pouquinho essa fonte. Vou colocar 20. Pronto, funcionou. Essa label aqui, a label 1, eu vou vir aqui. Eu vou tirar o visível dela. Então, ela não vai ficar visível, tá? Então, eu vou ter um botão 1. Eu vou ter uma label 1 que não vai estar visível. Como que eu faço para aparecer? Eu clico aqui na label 1 e clico aqui em visível. Ela apareceu. Ó.
Agora eu tenho que fazer minha programação em blocos. Como é que eu vou fazer isso? Aqui, gente, eu estou em design. Então, o folder é dividido em duas partes. A parte de design, onde você vai ter os seus componentes, e a parte de blocos. Ou seja, você vai ter uma interface que a gente está trabalhando aqui. Então, a gente tem botões, label, a própria tela. Aqui é a tela mesmo, tá? A gente podia ter até mais que uma tela aqui, se a gente criasse mais uma tela aqui. Mas a programação, o botão não faz nada aqui, tá? Ele não tem vida. Quem vai ter que fazer ele fazer alguma coisa sou eu mesma. Então, o que eu vou fazer? Esse aqui é o design. Aí eu vou clicar aqui em blocos. Vou para a parte de blocos. E acontece o seguinte na parte de blocos. Aqui tem blocos específicos, tá? Mas também vai ter o botão 1 e o label 1. Ou seja, tudo que eu colocar aqui, botão 1, label 1, e o próprio screen 1, onde todos esses componentes vão estar, eles vão estar aqui nos blocos. Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Screen 1, botão 1 e label 1. Estão todos aqui. Fora isso, aqui eu tenho os blocos, tá? Que são gerais. Tem control, são relacionados a controles, estruturas de repetição, laços. Tem logic, true, false, not, comparação, o and e o or. Math são os matemáticos, adição, subtração. Aqui eu tenho uma variável numérica. Aqui eu tenho text, aqui tenho as opções de texto, que a gente usa também bastante. Aqui a gente tem uma variável de texto, essa aqui a gente também usa bastante. A gente tem uma variável numérica e uma variável de texto. A gente tem lists, a gente trabalha com listas. Aqui que a gente vai usar essa parte aqui de listas para trabalhar também com o banco de dados. Da mesma forma que a gente faz isso numa linguagem de programação convencional, a gente também vai usar aqui, trabalhar com dados. Dictionaries, dicionários. A gente tem as opções de dicionário aqui. Colors. Tem essas colors. A gente também pode produzir outras colors usando o RGB, que é esse bloco aqui. Também dá para fazer uma cor. Variables. A gente tem para inicializar. Get, set. Processos são procedimentos. Você faz pedaços de código onde você pode usar em outros lugares e você chama esse pedaço de código por um nome. Você faz pacotes de código. E aqui nós temos os nossos objetos. Esse N, components mais componentes, a gente usa isso aqui para fazer um comportamento para vários objetos. Ou seja, por exemplo, eu tenho 5 botões. E eu quero, quando eu clicar em um desses 5 botões, ele fique verde. Algo bem simples. Eu posso fazer isso um por um nos 5 botões, ou eu posso criar aqui um procedimento que vai fazer isso para todos os botões. Então, por isso que a gente usa esse N Components. Vou clicar aqui em botão 1, cliquei aqui em botão 1, e quando eu clicar em botão 1, eu tenho aqui meu primeiro bloco, o em botão 1.click, quando eu clicar no botão. Esse aqui, gente, é o bloco principal do botão, porque o botão, a característica dele é você clicar nele. Ele tem outros usos, mas esse aqui é o mais tradicional. Quando eu clicar nesse botão, o que eu quero que aconteça? Eu quero que essa label, a label 1, que ela não está visível, aqui ela está visível, aqui ela não está visível. Eu quero que essa label aqui apareça. Então, o que eu vou fazer para ela aparecer? Ó, ela não está visível. Eu vou clicar nela, porque eu não quero que ela apareça. Então, eu vou clicar nela. Ó, vou clicar na label 1. E aqui na label 1, também tem os blocos e os métodos. Aqui está por ordem alfabética. Então, label 1.background, label 1.clickable, font size, ordem alfabética. Então, vou dizer que está invisível, né? Estou buscando invisível. Set, label 1.visible, to. Então, vou pegar esse aqui e colocar aqui. Então, a propriedade visível dessa label 1, a propriedade visível dela, que aqui
não está visível, eu quero que seja verdadeiro. Então, eu vou clicar aqui em Logic e aqui está True. Então, aqui, gente, está false. Visible está false. Está falso. Não está habilitado. Então, a label 1, que está escrito funcionou, ela tem que aparecer, tem que ficar visível. Vou testar. Vou clicar aqui em Design e aqui tem o teste. E eu vou conectar com o meu Companion. Tá bom, aqui se eu clicar aqui em Companion, ele já gera o meu QR Code e tá tudo bem. Ah, mas professora, mas se eu quiser exportar, se eu quiser já pegar esse aplicativo e exportar para o meu celular, eu posso também exportar. Se eu clicar aqui, da mesma forma ele vai gerar um QR Code, ele vai demorar um pouquinho mais porque ele vai compilar o código, mas o Companion vai servir para os dois casos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que tanto para testar quanto para exportar, eu vou usar o Companion. No caso aqui, exportar o APK. Você vê que a tela é um pouco diferente, tá vendo? Então, isso aqui eu posso exportar o APK. Vou clicar aqui, eu não vou fazer isso. Eu vou clicar aqui em teste e Connect to Companion. O Companion vai ler esse QR Code aqui. Então, ele vai ler o que está aqui na tela. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como baixar o Companion do Codolar. Eu vou clicar aqui em pesquisar no meu celular. Google Play. Então, tá aqui, Play Store. Vou clicar aqui, ó. Vou colocar aqui Play Store, que é a loja da Google. E aqui eu vou pesquisar por Companion Codolar. Então, vou clicar aqui na primeira opção. É esse aqui mesmo, gente. Esse roxinho aqui com K branco dentro. Então, vou clicar aqui em instalar. Agora está instalando aqui. Codolar Companion instalado. Vou clicar em abrir. Aqui, gente. Então, esse aqui é o aplicativo. Aí ele vai fazer um tour, né? Aí você vai passando o dedinho, ele vai explicando as telas. Ele tá aqui. Então, ele vai ler um QR Code. Então, tem aqui, ó, escanear QR Code ou você tem esses asteriscos aqui. Esses asteriscos, se você quiser digitar o código. Então, o que a gente vai fazer? Então, eu vou clicar aqui para vocês verem. Escanear QR Code. Ó, cliquei. Aí ele vai falar se permitir que o app Companion tire fotos e grave vídeo. Você vai falar permitir. E aí ele vai abrir o leitor de QR Code. Aqui, JZRCAU. Ele capturou com o scanner essas letras, mas eu também poderia vir aqui e também digitar. Eu posso vir aqui, apagar essas letras aqui e digitar essas letras. JZRCAU. Então tá aqui, pessoal. Ó, ele emulou bem. Ele ficou, a altura do botão não ficou legal. A gente vai arrumar isso aqui. Mas eu vou clicar aqui no botão. Eu cliquei no botão e funcionou. Como é que a gente vai arrumar essa altura aqui do botão? Eu vou voltar aqui. O botão tá aqui. A gente deixou a altura só 40. Então, eu vou deixar aqui automático. E aí, se eu voltar aqui no meu emulador, ele ficou automático. Então, eu vou clicar de novo em botão e funcionou. Então, a gente viu as principais funcionalidades da plataforma. Fizemos um pequeno teste com os componentes simples, botão e label. A gente instalou o Companion e testou esse programa aqui no celular. Então, a gente vai mudar o que está aqui. A gente fez esse teste do Companion só para vocês verem. Então, aqui, ó, onde está escrito teste do Companion, é no Screen 1. Então, a gente está aqui no Screen 1. A gente vai mudar o título. Então, eu vou vir aqui, ó, teste Companion.
Sabe o que eu vou colocar? Vou colocar assim, ó, calculadora. E aqui, esse botão aqui, esse botão 1, eu vou deletar, delete. Essa label aqui, eu vou clicar aqui, ó, em delete e vou deletar. Então, eu deletei tudo. Se eu vir aqui em blocos, gente, olha o que aconteceu, sumiu tudo. Quando eu cliquei aqui, quando eu deletei os componentes aqui, eles deixam de existir aqui. Ó, eles não estão mais aqui. Apagar no design, eles apagam nos blocos. Então, aqui tá aqui o meu screen, onde eu vou fazer a minha calculadora. Eu vou clicar aqui em Layout, General, eu vou usar aqui um arranjo vertical. Esse arranjo vertical, você vê que ele tem três bloquinhos, um em cima do outro. O arranjo horizontal tem 3 bloquinhos, é um do lado do outro. Então, instintivamente, você vai saber a diferença aqui entre eles. O que é esse arranjo vertical? É uma tela. E aí, o que eu posso fazer com essa tela? A altura aqui, weight, eu vou deixar fill parent, ele vai tomar todo o espaço, e a largura eu vou colocar fill parent. Então, ele tomou todo o espaço. E por que eu faço isso? Porque a gente tem que colocar componentes dentro e a gente tem que pensar como esses componentes vão ficar dispostos na tela. Se eu colocar direto na screen 1, eu limito muito. Quanto mais componentes eu colocar, ele vai ficar com mais detalhes. Então, eu vou deixar isso aqui, vou renomear isso aqui, ó. Colocar rename, eu vou colocar assim, ó, tela vertical. Só para vocês saberem, tela vertical. Com o V maiúsculo. Rename. Então, eu renomeei esse objeto. Se eu vim aqui em Blocks, além do padrão que eu tenho aqui dos blocos padrões, eu tenho esse Queen 1 e a tela vertical já apareceu aqui. Então, ele vai aparecendo aqui. Dentro dessa tela vertical, que é esse objeto aqui, eu vou colocar os meus componentes. Então, eu vou clicar aqui em Layout, General, vou clicar em Space. Esse Space aqui é o espaço que eu quero dar entre os objetos. Então, a altura dele, eu vou colocar 30. Então, eu quero que ele fique com uma altura fixa. Eu quero que os objetos não grudem. Ele está aqui no meio, então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na tela vertical e aqui no alinhamento horizontal, eu vou colocar Center. Então, ele ficou aqui no centro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em User Interface e vou clicar aqui em Text Box. Text Box é um componente onde eu posso escrever dentro. Eu vou clicar aqui em Rename, TXT de texto, número 1. TXT número 1. Esse TXT número 1, eu vou deixar o tamanho 20, vou apagar esse 14, vou colocar 20. A altura dele eu vou deixar automático. A largura eu vou deixar 70%. Então, independente do dispositivo, ele vai ter 70% da largura da tela. Se for uma televisão, vai ser 70%. Se for um tablet, vai ser 70%. O hint é a dica. Eu quero deixar digite o número. Aqui, input type. Que tipo de entrada que eu vou ter? Eu vou ter normal, password, name, e-mail, number. Então, eu vou colocar número. Ou seja, quando eu clicar aqui para digitar aqui, ele vai abrir o teclado numérico do meu celular. Então, aqui só vai poder entrar números. Eu estou fazendo um condicionamento de entrar números aqui, só apenas números. Aqui é texto, o alinhamento eu vou colocar centralizado. Então, o número aqui vai ficar centralizado. Eu vou testar isso aqui só para vocês verem como que está ficando. Então, vou clicar aqui em Text, Connect to Companion. Então, gente, só para vocês verem aqui, ó, digite o número. Esse é o hint, então é uma dica. Se eu clicar aqui, ó, ele abre o teclado numérico. Então, eu posso digitar, por exemplo, 12. Aí, some a dica. Agora, gente, eu vou clicar aqui, ó, em Layout, General e mais um espaço. Então, vou clicar aqui no mais um espaço. Da mesma forma, eu vou deixar 30. Eu vou clicar aqui de novo em User Interface. E eu vou clicar aqui em Text Box. Esse Text Box aqui, eu vou renomear ele para
TXT número 2. Então, eu tenho dois text box, um é o TXT número 1 e outro é o 2. Então, aqui vai ser 20, tá Enter, a altura vai ser automático, a largura vai ser 70%, o hint vai ser digite o número, o input type, a entrada, da mesma forma que o outro, eu vou escolher number, o alinhamento do texto eu vou ficar centralizado. Professora, você não vai renomear esse space 1 e space 2? Não, gente. Aqui, tudo aquilo que eu não for usar aqui nos blocos, eu não vou renomear. Então, eu só vou renomear os objetos que eu vou usar aqui nos blocos. Se eu vim aqui em blocos, esses objetos já estão aparecendo aqui. Vou pegar Layout, General, pegar um outro espaço. Esse aqui, a altura, eu vou deixar só 10. Então, aqui eu vou digitar o primeiro número e aqui eu vou digitar o segundo número. E aqui eu vou colocar as minhas operações. Eu quero colocar 5 botões. Então, eu vou vir aqui, User Interface, vou pegar um botão. Peguei um botão. Se eu arrastar um segundo botão para cá, ó, ele fica embaixo. Ele fica um embaixo do outro. Eu não quero isso, então eu vou usar o que? Um arranjo. Vou clicar aqui em Layout, General. Eu vou usar um arranjo horizontal. Então, vou colocar aqui entre. Olha, ele fica azulzinho. Arrasto e solto. Eu tenho um arranjo aqui. Um arranjo horizontal. Então, eu também não vou usar ele no código e não vou renomear ele. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar a altura automática e a largura eu vou deixar fill parent. Então, ele vai tomar todo o meu dispositivo. Eu vou pegar o botão 1, vou arrastar para cá e soltar. O botão 2. Vou clicar em User Interface. Vou clicar no botão 3. Aqui. No 4. E no 5. Mas ficou tudo encavalado? Sim. Não se preocupe, porque a gente vai trabalhar um por um. Ah, mas aqui ficou tudo fora da ordem. 1, 2, 5, 4 e 3. Também não se preocupe. Você vai clicar aqui nesse primeiro botão aqui e nós vamos configurar esse botão para vocês entenderem que eles vão diminuir de tamanho e você não vai precisar se preocupar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, esse botão aqui, se eu colocar botão 1, 2 e assim sucessivamente, chega lá na hora dos blocos, eu não vou saber quem é quem. Então, por isso que eu renomeio esses objetos. Ó. Do jeito que está aqui, eu não vou saber quem é soma, quem é subtração. Então, eu vou voltar aqui, vou clicar aqui no botão 1, eu vou clicar aqui no Rename e vou colocar btn somar. Então, esse aqui vai ser o btn somar. E aí eu vou configurar esse btn. Eu vou clicar aqui em Background Color e vou escolher verde. Vou clicar em Set e carreguei o verde. Vou clicar em Font Bold. O tamanho da fonte eu vou colocar 30. Ficou bem grandão, né? A fonte aqui eu vou colocar monospace, fonte typeface, tipo da fonte. A altura eu vou colocar automático, já tá aqui. E a largura eu vou colocar fill parent. Então, ele vai tomar todo o espaço possível. O que vai mudar aqui é no text, eu vou colocar um sinal de mais. Então, vai diminuir bastante o tamanho do botão. Então, ficou btn somar. O botão número 2, esse aqui, eu vou renomear ele para btn subtrair. Então, o botão subtrair. E eu vou configurar ele da mesma forma que o outro. Vou colocar fonte bold, 30. Vou fazer mais rapidinho agora. Aqui é a altura automático, a largura fill parent, texto. Eu vou colocar a subtração e a cor dele. Eu vou escolher a cor aqui, escolher o laranja. Esse laranja aqui. 7. Então aqui já tenho dois botões.
Eu vou clicar aqui nesse, eu vou colocá-los todo fio parent, porque eles vão se acertar. Vou clicar no botão 4, cliquei em todos e coloquei a largura deles fio parent. Aqui o próximo é a multiplicação. Então eu vou renomear btn multiplicar. A cor dele eu vou colocar alaranjado, fonte bold, 30. O texto dele eu vou colocar um X, que é multiplicar. O próximo eu vou renomear para btn dividir. Então aqui eu vou colocar cor de rosa, enable, 30, e aqui eu vou colocar uma barra. O próximo aqui vai ser o limpar. Mas nas calculadoras a gente vê que o limpar é uma letra C, então eu vou colocar aqui btn limpar. A cor aqui eu vou deixar azul, fonte bold, 30, e o texto vai ser um C maiúsculo, que é o que a gente costuma ver nas calculadoras. Então a gente renomeou os 5 botões, todos eles, e mudou as propriedades deles, mudando cor, tamanho de fonte, tudo bonitinho. A nossa lógica está quase completa. Está faltando o seguinte: quando nós fizermos a conta aqui, colocarmos um número aqui, escolhermos uma dessas operações, aonde vai aparecer o resultado? Então, tem várias possibilidades. Então, eu vou colocar, por exemplo, uma label. Vou colocar uma label, vou deixar ela aqui no meio, ó, entre o espaço e o arranjo horizontal. Tá aqui. Essa label aqui, eu vou colocar o rename dela, LBL resultado. Então, vou colocar como resultado, rename. Eu vou renomear isso aqui e eu vou mexer nas características dela. Então, vou colocar o seguinte aqui. Fonte bold, tamanho da fonte eu vou colocar 40. Aqui, para ela não ficar sumida, eu vou colocar um asterisco aqui no texto e o resultado tem que aparecer aqui. O alinhamento eu vou colocar centralizado. O que mais que eu posso colocar também? Eu vou clicar aqui em User Interface e vou usar um Notifier, uma notificação. Esse componente Notifier aqui, eu vou arrastar ele aqui e soltar. Esse componente fica só aqui, ele não fica aparecendo aqui na tela. Aqui estão os nossos componentes. Eu vou clicar aqui agora em blocos, ó, cliquei em blocos para vocês verem. E aqui a gente vai começar a dar vida para esses componentes aqui, só vão ter vida quando a gente fizer a programação nos blocos.